Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Hoje Deus vai falar com você, trazendo uma palavra de libertação, mas uma libertação muito, muito maior do que você possa imaginar. Hoje é sábado, dia 15 de junho de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 8 a 15. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui está mais uma parte, mais um trecho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Quando a gente fala de igreja, muitos de nós vão pensar num templo, num edifício onde se reuniam pessoas. Na verdade, não era isso. Era um grupo de pessoas que, na maioria das vezes, se reuniam às escondidas, especialmente porque havia perseguição contra os cristãos nessa época. E essa igreja, esse grupo de seguidores de Cristo, estava sofrendo a influência de um sincretismo, uma mistura de práticas de diversas religiões e até seitas. A influência da religião greco-romana, a influência do judaísmo e do gnosticismo. Daí você entende por que é que Paulo está falando sobre filosofias vãs e enganosas. E também sobre circuncisão. Os judaizantes, eles insistiam que se as pessoas não fossem circuncidadas, elas não tinham uma aliança com Deus. Mas a gente sabe que Jesus veio para estabelecer uma nova e eterna aliança. Então, para estes seguidores de Cristo, o que fazia com que eles tivessem uma aliança com Deus não era o fato de serem ou não circuncidados, mas sim de terem abraçado a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo batismo, eles demonstraram publicamente essa aliança feita com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os judaizantes ficavam insistindo, dizendo: não, mas se vocês não se circuncidarem, vocês não estarão obedecendo à lei e vocês estarão pecando contra Deus e isso e aquilo. Eles também estavam sofrendo com filosofias, uma série de pensamentos que invadia as igrejas, e isso por parte do gnosticismo. Mas agora eu gostaria de convidar você a observar que, embora mais de 2000 anos tenham se passado, a igreja hoje parece que sofre volta e meia com a invasão de uma série de pensamentos e de coisas que vêm para confundir a cabeça das pessoas e também vêm para promover escravidão. É interessante que é através da fé cristã, é através de Jesus Cristo que a pessoa encontra libertação. Mas ainda existem pessoas que, dizendo-se serem representantes de Deus,
ao invés de promover libertação, elas promovem a escravidão. É por isso que Paulo está dizendo: cuidado para que ninguém os escravize. Porque havia, inclusive, dentro da igreja, dentro daquele grupo, pessoas querendo escravizar os outros. Como é que se dá o processo da escravidão? É alguém que se torna maior, que quer ser o senhor, mais importante, e se acha no direito de ter subalternos, de ter servos, de ter escravos. Você conhece situações assim em alguns ambientes religiosos? Onde pessoas vão adquirindo títulos e mais títulos, e à medida que elas vão tendo esses títulos, elas vão se sentindo mais importantes e querem sempre estar subjugando pessoas, promovendo escravidão. Nós temos muitas situações assim, onde pessoas são escravizadas dentro da própria religião. Mas a palavra que eu quero deixar aqui, eu quero frisar, são os versículos finais, quando Paulo diz que Cristo cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. O que significa isso? Houve um tempo em que o que prevalecia, o que fazia com que a pessoa se colocasse numa condição para ter um relacionamento com Deus, era a obediência às leis, às tradições. Mas Deus, percebendo que o homem, por mais que tentasse, não conseguia ser plenamente obediente, precisou enviar Jesus. Todavia, quando vem Jesus e se torna obediente até a morte, morte de cruz, Jesus superou a necessidade dessa obediência a essas práticas, a essas leis. Agora, eu não tenho mais que obedecer às leis, eu tenho que obedecer a Cristo. E Cristo, Ele me convida a um relacionamento no íntimo do meu ser, um relacionamento de liberdade, onde Ele se mostra como meu libertador e eu livremente o recebo como libertador, procuro amá-lo e amar o meu semelhante, e assim eu tenho um relacionamento com Deus. Não é com base na prática disso ou daquilo, dessa ou daquela lei, mas é com base no amor. Foi isso que Jesus disse: é pelo amor que as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos. Jesus nos libertou inclusive do império das trevas, porque Ele venceu Satanás na cruz. Lá Ele despojou os poderes e as autoridades e os fez um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. É a figura daquele rei que venceu um outro rei, um outro reino, e então Ele arranca os despojos, ou seja, a armadura, as armas daquele outro rei, e o deixa praticamente nu, por isso o expõe à vergonha. E então ali está claro, está demonstrado que ele venceu e deixou o outro sem nada. Foi isso que Cristo fez, triunfando sobre Satanás lá na cruz. Por isso Satanás não pode mais te aprisionar, não pode mais te acusar. Não permita que ninguém te obrigue ou até mesmo te constranja a práticas de leis, de tradições, de coisas que já foram superadas em Cristo na cruz. E muitos líderes religiosos às vezes ainda tentam aprisionar as pessoas. A gente ouve dizer de igrejas, de pessoas que vivem condenando os seus fiéis, dizendo: mas quem não participar da reunião de oração naquele dia está em pecado. Quem não participar daquela campanha está em pecado. Quem não trazer todas as ofertas, os dízimos, isso está em pecado. Quem reclamar do louvor está em pecado. E eles passam a imagem de que o perdão dos meus pecados está condicionado a algo que depende inteiramente de mim. Se eu obedecer todas as leis daquela igreja e fazer tudo o que disse aquele líder religioso, aí eu tenho perdão dos pecados. E isso é um erro, é um engano, isso é escravidão, porque Jesus Cristo nos libertou. O perdão dos meus pecados não é por aquilo que eu posso fazer, mas é por aquilo que Cristo fez por mim na cruz. E isso faz toda a diferença quando você entende que Cristo te libertou, foi pelo sacrifício dele que você conseguiu acesso a Deus. Você pode até obedecer, mas não é por medo e imposição, é por amor e gratidão. E é isso que Deus quer. Ele quer amigos e não escravos.
Foi isso que Cristo disse: eu já não vos chamo de servos ou de escravos, mas sim de amigos, pessoas que me amam, que me temem por amor e gratidão. E eu quero orar para que essas palavras fiquem gravadas no seu coração e que você possa viver livre e leve na presença do nosso Deus. Querido Deus, Pai de bondade, de graça e de misericórdia, eu sei que para muitas pessoas essas palavras são difíceis de serem aceitas, porque muitas pessoas viveram muito tempo debaixo de um jugo de escravidão, inclusive escravidão religiosa, tentando fazer das tripas coração para poder encontrar aceitação, para poder estar em paz, com a sua consciência tranquila. Mas nesse momento, diante do teu santo evangelho, das palavras da Sagrada Escritura, Pai querido, eu peço que o Senhor traga libertação ao coração de cada uma dessas pessoas, que elas possam entender que diante do sacrifício de Cristo, elas não precisam viver aprisionadas, escravizadas, subjugadas, constrangidas a obedecer à imposição humana, os mandamentos do homem, mas elas precisam apenas serem obedientes a Jesus Cristo, amando-o e tendo-o como Senhor, Salvador, como amigo, como Redentor, como alguém que lhes pagou a dívida que eles jamais conseguiriam pagar com o esforço humano. E assim são gratas a Ele e louvam o seu nome com alegria no coração, cheio de gratidão. Senhor, essa é a minha oração nesse dia. Abençoa todas as pessoas que ouviram essa palavra e que também vão compartilhar, esparramar a Tua palavra por toda a internet. Muito obrigado, Senhor. Amém.